capacidade da mente humana é incrível, tanto para criar quanto para destruir, é ilimitada. E controlar a capacidade mental dá ao seu controlador um poder inimaginável de subjugar, de dominar e de poder usufruir de uma arma como nenhuma outra no planeta. A pergunta é: será possível controlar a mente humana? Será que existe uma outra identidade em alguém que você conheça, ou até mesmo em você, neste momento, uma identidade que nem você sabe que existe e que faz parte do seu interior? Será que existe dentro de você uma identidade assassina, ou um pedófilo, ou um ocultista, capaz de fazer atrocidades que nem você sonharia ser capaz de fazer? Este é o tema que nós iremos abordar. Isto é o que você vai descobrir a partir de agora. O que nós vamos mostrar para você hoje é que não apenas é possível controlar a mente humana, mas hoje, nesse exato momento, milhões de pessoas têm a sua mente controlada por alguém em algum lugar. Hoje, inúmeras, centenas de celebridades, crianças, donas de casa, taxistas, espiões, assassinos, todos os tipos de pessoas que você possa imaginar estão sob controle total da mente. Exatamente. Pessoas que têm suas mentes fragmentadas, com várias identidades dentro delas, capazes de realizar qualquer ato que você possa imaginar e não se lembrar de absolutamente nada no segundo seguinte. A guerra pelo domínio mental, ou pelo controle mental, é uma guerra de ideologias pelo domínio do mundo. E quem está idealizando tudo isso há muitos anos é a estrutura mundial do poder, ou a nova ordem mundial. E eles têm feito isso para ter o domínio global e o domínio sobre a humanidade. De forma sórdida, eles são capazes de fazer atrocidades com seres humanos, porque para eles nós não passamos de meros números, de meras cobaias, dentro de um grande projeto de dominação global. A partir de agora, os canais Metavendas Brasil Online convidam você para uma viagem ao controle mental total. Projeto Monarca e Projeto MK Ultra. O Projeto Monarca é um projeto que é uma extensão do Projeto MK Ultra. O Projeto Monarca hoje ele é gerenciado e desenvolvido pela Central de Inteligência Americana, a CIA. E isto é feito das seguintes formas: através da programação mental, que inclui inclusive as mídias, através da manipulação psicológica, que inclui a hipnose, através da lavagem cerebral e também através da pior parte desse cenário, que é a base traumática, que é o que eles utilizam mais, que inclui pedofilia, abuso sexual, rituais ocultistas satânicos, tortura, drogas e tudo o mais, 36 itens que nós vamos relacionar para vocês ao longo do vídeo. E todas essas ações são feitas com a finalidade de gerar o escravo monarca. E o escravo monarca irá fazer qualquer coisa que o seu controlador ou seu manipulador mandar, sem pensar. Ele executará de pronto qualquer ordem que receber. E uma grande vantagem para aqueles que estão por trás deles: ele não vai lembrar de absolutamente nada. O cérebro, em toda a sua eficiência, ele cria uma barreira de amnésia quando você sofre algo muito traumático, como por exemplo um acidente de carro. Eu posso falar isso porque eu sofri um acidente de carro e eu vi como que o cérebro age numa hora dessa.
Quando você sofre um evento traumático, ele faz simplesmente desligar todas as funções do seu corpo, você entra no automático. Então, no meu caso, eu atropelei um búfalo. O búfalo veio para cima do carro e ele foi arrebentando o carro todo. Na hora que eu bati no búfalo, eu não lembro de mais nada, mas eu continuei no volante. E aí o meu carro guinou para uma ribanceira, não. Ele foi em direção ao acostamento e ele bateu num barranco. E ao bater nesse barranco, eu bati com força no volante e ainda assim, já não lembrando de mais nada, desde lá, quando eu bati no búfalo, eu saí do carro, eu tirei o cinto, saí do carro e fui para o meio da estrada. E uma pessoa que estava vendo um acidente parou o carro e me tirou da estrada, porque senão eu teria morrido atropelado. E durante todo esse tempo ele conversava comigo, eu dei o telefone para ele, eu falei nome de pessoas, mas em nenhum momento eu sabia o que eu estava fazendo, porque eu não lembro de nada disso. A única coisa que eu lembro é de um barulho de uma ambulância, uma sirene tocando, e parecia um sonho grande, gigantesco, e eu não lembro de nada. Eu não lembro de ter visto búfalo nenhum, não lembro de barranco nenhum, não lembro de ter batido o carro, não lembro de ter saído do carro, não lembro de ter entrado em ambulância. Eu só fui ver que eu estava vivo quando eu estava no hospital e que estavam tirando minha roupa, entendeu? Então, por quê? Aí um amigo explicou, quando você tem um evento traumático, o seu cérebro desliga e você fica no módulo automático, só funciona as suas funções vitais. Por exemplo, se você sofre um acidente e a pessoa te pergunta uma coisa, você responde, mas se ela perguntar novamente, você já não lembra mais. Então é muito interessante isso. E eles, do projeto MK Ultra, e depois que se tornou o Projeto Monarca, descobriram como que o cérebro funciona nesse sentido. Então, a partir daí, eles começaram a trabalhar em cima da mente humana para conseguir, então, criar a dissociação da sua mente em relação à sua realidade e às suas outras identidades que eles, a partir de então, passaram a desenvolver dentro da sua própria mente, em compartimentos, e é isso que nós vamos explicar para você, para que você tenha exata noção de que sim, é possível controlar a mente humana. Só uma nota, e uma nota que você deve gravar aí enquanto nós estivermos falando sobre o vídeo, sobre essa questão do controle mental. A sua mente, da forma que eles constroem essa identidade na sua mente, uma não lembra da outra. É como se você, por exemplo, se chamasse João, mas na sua cabeça tivesse o Joaquim e você não soubesse que o Joaquim está lá, mas que a qualquer momento o Joaquim pode tomar o seu lugar, agir de uma maneira que você nunca agiria e depois voltar você a ser João e você nunca saber que existiu o Joaquim. É mais ou menos isso que você vai ver ao longo do vídeo. Parece louco, né? Mas você vai ver que eles foram capazes de conseguir isso e hoje milhões de pessoas no planeta nem sabem que existem 2, 3, 4, 5 identidades dentro dela mesma. E o que eles utilizam para conseguir atingir o objetivo de criar novas identidades dentro da mente de uma pessoa? Eles utilizam o transtorno de personalidade múltipla. E esse transtorno é causado por um trauma que você tenha tido quando era criança, ou quando você sofreu um acidente, ou até mesmo de forma deliberada. Nós selecionamos, para dar entrada neste assunto, um vídeo de Kate O'Brien, onde ela fala sobre como que eles criaram uma nova personalidade dentro da sua mente e como eles utilizaram esta personalidade a favor deles. A história dela é um exemplo de muitas outras de como eles conseguem crianças para participar de um projeto como esse, do Projeto Monarca. I'd like to begin by defining mind control from my experience. I realized that my experience was extreme, that the extensive, total robotic, absolute mind control I endured is more limited than the kind of mind control that's proliferating in society. Mind control has kind of a sliding scale where you've got the total robotic mind control on one side and you've got
mind control that's proliferating, such as in occultism in this country, or Global Education 2000, where children are losing their freedom of thought and their ability to critically analyze. There's so many different aspects of society that are affected by mind control in varying degrees. It's imperative that this information get out. And as I explain my victimization, it certainly can be applied to all different facets of mind control and mind manipulation. And as Mark and I have heard so many, many times from people who have read the book and heard us speak out, that this is a thread that's tying things together. All of a sudden, this whole new world order is making sense. The erosion of constitutional values, the erosion of morality in this country, all of a sudden, it begins to make sense when we learn about mind control. I was born in 1957 in Muskegon, Michigan, to a multi-generational incest-based family. This means my father was sexually abused as a child, my mother was sexually abused as a child, and they were sexually abusing me. My father sexually abused me as far back as I can remember, and I've often heard him state that he began substituting his penis for my mother's nipple while I was still an infant. I tell you this so that you can understand that my sexuality was confused in infancy. It was put into an area of my brain that, much like survival, like eating and drinking would be. I tell you these facts so that you can be better armed and understand what's happening in society. And name names. Mark and I name names in our book, Transformation of America, not so that I can say, well, I was in the White House with so-and-so. I mean, I missed the whole glamour part. But this is so you know who the problem is and where these problems lie. The sexual abuse that I was enduring was so horrific that I developed dissociative identity disorder. This used to be termed multiple personality disorder, and I'm so glad they've changed it to dissociative identity disorder because it really more aptly describes the compartmentalization that occurs when a person endures trauma that is literally too horrible to comprehend. Even though I couldn't understand that what my father was doing was morally wrong, the pain and the suffocation of his abuse was so extensive that I developed dissociative identity disorder. It certainly was incomprehensible. There was no place for it in my mind to deal with such horror. Therefore, I developed a compartment in my brain, a little area behind the amnesic barriers that was actually the neuron pathway shutting down in my brain in order to compartmentalize the memory of abuse so that the rest of my mind could function normally as though nothing had happened. So if I'd see my father at the dinner table, I didn't remember sexual abuse. But as soon as he unzipped his pants, the part of me, that part in my brain that knew how to deal with that horrific abuse, the neuron pathways actually physically opened up so that that part of my mind could deal with my father again and again and again as needed. I certainly had a lot of experiences within that compartment that dealt with my father's abuse. But I didn't have a full range of perceptions. I had a very limited perception, a very limited view. Therefore, I'm so glad it's not termed personality anymore. I developed another compartment in my brain to deal with my mother's abuse. Her abuse was primarily psychological. She suffered from dissociative identity disorder herself, and I don't hold her accountable for her actions the way that I do my father, who is fully aware of what he was doing. My mother, in spite of her inability to control herself, destroyed any remnants of self-esteem that I might have developed. And her abuse was so horrific that I developed another compartment in my brain just to deal with my mother. I developed another compartment to deal with the child pornography that my father was subjecting me to. He was earning his living as a worm digger on a 6th grade education and supplemented the family income with child pornography that was being distributed through the local Michigan Mafia pornography ring. At that time, there's a criminal faction of our government that was interested in targeting children such as myself for mind control.
because this compartmentalization of memory was something that they deemed ideal for keeping government secrets.